Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso o livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro muito interessante, só que dentro de uma área que às vezes as pessoas não estão acostumadas. Hoje é o capítulo 5º. O capítulo 5º vai tratar de um tema que para algumas pessoas é comum, mas para outras pessoas, o leigo em geral, há uma certa falta de familiaridade. O tema do capítulo 5º é corrente elétrica e corrente mental. Você pegou os capítulos anteriores e foi vendo que André Luiz está trabalhando justamente essas noções de eletricidade, de elétrons mentais, pósitrons mentais, fótons mentais, como parte integrante dessa matéria mental onde todos nós nos movemos, seja a matéria mental divina, a base de todo o universo, seja aquela que nós já somos capazes de produzir. Este capítulo, então, vai tratar de uma coisa chamada corrente. Corrente é o movimento dos elétrons que já existe nas tomadas, quando você liga um aparelho. Agora, para a gente fazer uma analogia, eu acho que é importante a gente resgatar algumas coisas interessantes. Nesses circuitos que a gente já conhece na Terra, você tem uma bateria, por exemplo, uma pilha, que você vai ligar uma lanterna. Essa pilha, ela é um gerador químico. Nós vamos ver que existem diversos tipos de geradores. Mas uma bateria, uma pilha, vai ter um polo positivo e um polo negativo. Quando você ligar dois fios, um em cada lado, você poderá fechar este circuito e os elétrons começam a transitar por ele. E acende a luz, movimenta o ventilador, dá vitalidade elétrica aos aparelhos elétricos. Então, é importante que nós trabalhemos com essa ideia para compreender, inclusive, algo que acontece normalmente com a gente. Quando nós estamos no dia a dia, ainda mais no período muito seco, é comum que você vá tocar em um determinado objeto e você sinta um choque. Alguma coisa pula, você escuta um barulhinho, um estalido assim. E isso se dá por quê? Você vai ver a primeira imagem que eu tenho para te mostrar, apenas para ilustrar essa circunstância, que nos mostra a diferença de potencial elétrico entre determinados materiais. Dá uma olhadinha aí. Olha só. A pele humana seca, ela tem um potencial, uma afinidade elétrica positiva, enquanto que os outros materiais vão diminuindo na direção do negativo. Então, a borracha, poliéster, isopor, polietileno, PVC, teflon, são potenciais cada vez mais na área do negativo. Enquanto que você vê, né? Papel, madeira, estão mais ou menos na metade. Então você está sentado numa cadeira que isola você das circunstâncias elétricas da Terra. Você está com a pele, você está sendo atritado pelo tecido. Então está surgindo um campo elétrico. Nós temos uma outra imagem que mostra exatamente esta ligação entre o atrito e as superfícies. É um paninho em um bastão. Tem um bastão, essa é a imagem mesmo. Essa experiência é muito comum nas escolas. Você atrita uma flanela em um bastão de um determinado material e depois você pega esse bastão que está eletrificado pelo atrito e você passa, por exemplo, perto do cabelo, o cabelo das pessoas fica todo em pé. Você vê que há uma indução, uma alteração na capacidade, porque o atrito vai fazer com que os elétrons sejam imantados, sejam aumentados, sejam organizados de uma forma específica. Então, você percebe que é da natureza humana, e é por isso que nós mostramos essas imagens, a eletrificação, tudo está envolto neste campo. E quando você que tem a pele seca,
no padrão positivo, se aproxima de um outro corpo que ele não está no mesmo padrão que o seu, a natureza faz com que as coisas se equilibrem. Então, ou do corpo estranho para a pele, ou da pele para o corpo estranho, salta uma chispa que a ideia é justamente equalizar as energias dos dois corpos que vão estar em contato. E isso já nos dá uma ideia de uma corrente, da eletricidade, dessa estrutura que vai fazer os elétrons se movimentarem. Algumas pessoas pensam que os elétrons, em um determinado fio, eles saem do polo positivo para o polo negativo. Essa é uma corrente, é uma direção. Essa direção é a chamada direção convencional. Por que convencional? Porque no século XVIII, os primeiros estudiosos da parte da eletricidade, eles não conheciam ainda a estrutura do elétron, do átomo. Então eles pensavam que o polo de maior potencial elétrico, ele se dirigiria ao polo de menor potencial. Então, o polo positivo emitiria elétrons para o polo negativo. E essa então ficou sendo, por um tempo, a corrente elétrica, que eles achavam que saía do positivo para o negativo. Porém, 100 anos depois, quando se descobriu a estrutura mais perfeita do átomo, observou-se que o átomo tem os seus íons positivos, as partículas positivas, presas no núcleo. Elas não saem do núcleo, elas estão ali dentro, juntamente com os nêutrons. E o que está se movendo, aquilo que salta de uma camada para outra, são os elétrons, e os elétrons têm carga negativa. Então, surgiu a corrente elétrica real, que é justamente esta, que sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Essa é a corrente elétrica real. A ciência trabalha com as duas, seja vindo do polo positivo para o negativo, a corrente convencional, ou saindo do polo negativo e indo para o positivo, que é o que acontece. A verdade é esta, tanto que eles chamam de corrente elétrica real. Ela é usada muito nos estudos da física, da engenharia elétrica. Já os que fazem o estudo da eletrônica, eles trabalham com a corrente convencional. O mais importante é que, quando você comece os seus cálculos com uma determinada dessas indicações, você mantenha todos os cálculos com ela. Você não misture. Se você começa com a corrente convencional, todos os cálculos que você vai fazer para ver a intensidade, resistores, etc., você tem que levar em conta a corrente convencional, que vai do positivo para o negativo. Porém, quando você começa do negativo para o positivo, todos os seus cálculos devem levar em consideração a corrente real. E eu estou falando isso porque André Luiz vai se referir, vai afirmar isto, coisa que até hoje muita gente ignora, mas que quando ele escreveu este livro, conhecendo a realidade do movimento dos elétrons nos fios, ele afirma que se trata desta corrente que sai do polo negativo e vai para o polo positivo. E eu estou dizendo isso apenas para gerar aí a curiosidade na sua mente, porque ele vai usar estas figuras para explicar a estrutura da mente, a corrente mental. O texto não é complicado, então eu não vi necessidade de fazer um resumo. E nós vamos aproveitar então já o texto que André Luiz nos apresenta no livro, para ir colocando estas imagens que eu já citei aqui, para você ir entendendo. Então pega o seu livro agora, vamos no primeiro subtítulo, do capítulo 5º. O capítulo se chama Corrente Elétrica. Você vai ver aí na tela, a nossa câmera está girando para você poder captar o texto. E aí está, corrente elétrica e corrente mental. O subtítulo é Dínamo Espiritual. André Luiz nos explica o seguinte: ainda mesmo
que a ciência na Terra, por um longo tempo, resista, recalcitre, teime contra as realidades do espírito, é necessário concordar, é imperioso que no comando das combinações atômicas, conforme o homem vai pesquisando, prevalecem as interconexões, as combinações, as associações inteligentes de matéria mental. Ele está dizendo que a matéria mental é que comanda a combinação eletrônica. O espírito, encarnado ou desencarnado, na essência, aquilo que ele é, pode ser comparado a um dínamo. Dínamo é aquele negócio que gira na rodinha da bicicleta, né? Para fazer o farol da bicicleta acender. Um dínamo complexo, em que se verifica o quê? A transformação do trabalho psicofísico, o trabalho do indivíduo no corpo espiritual e no corpo físico, em uma força mento-eletromagnética. Uma força que tem a sua gênese na capacidade mental e que produz eletromagnetismo, energia elétrica e atração magnética. Forças estas, diz o texto, que guardam consigo, no laboratório das células em que circulam e se harmonizam, a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nós nos façamos mais simples e simplesmente compreendidos, diz André, vamos imaginar como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes contínuas de força e de exteriorizá-las simultaneamente. Exteriorizar, pôr para fora, emitir energia ao mesmo tempo. Então, ele dá primeiro essa noção de um campo produzido pela nossa capacidade de pensar, semelhante a essas estruturas elétricas que existem na natureza. Vamos fazer aqui uma divagação. Ele citou as células no texto. Cada célula é como um motor elétrico. E, de verdade, a ciência já descobriu isso. Nós temos o quê? Uma das coisas mais importantes para a existência da célula é a mitocôndria. A mitocôndria é a usina de força da célula. Ela recebe todo o alimento que a célula vai recebendo da circulação e ela utiliza o oxigênio, a glicose, os elementos básicos dentro da sua estrutura para produzir energia. Então, cada célula do seu corpo possui uma quantidade de mitocôndrias que tem a finalidade de gerar, de assimilar, de transformar, de induzir, porque ao produzir a energia, ela espalha essa energia pelo campo celular, e este campo celular se expande para todos os tecidos, fazendo com que todas essas estruturas estejam intermediadas, estejam conectadas. Essa mitocôndria parece um amendoim. Esse amendoinzinho tem dentro dele vários compartimentos responsáveis por fazer esta química transformadora. Quando você pega uma pilha, você tem dentro da pilha componentes químicos. Eles estão em reação. Por causa desta reação dentro da pilha, você produz uma diferença de potencial, de um lado positivo e do outro lado negativo. Se você faz o circuito se fechar, os elétrons, usando o que André Luiz vai explicar logo a seguir como gerador, eles saem do polo negativo e vão para o polo positivo, para equalizar. A mesma coisa quando você está sentado e vai tocar em um objeto e há uma equalização, uma transferência de um para o outro, de uma fagulha, de uma faísca, que é a diferença de potencial entre os corpos.
Um está mais positivo, outro está mais negativo, então a tendência é que eles se encontrem no meio caminho. E é justamente o que faz pular aquela fagulhinha. É o mesmo princípio, por exemplo, quando isto acontece na atmosfera, que produz raios. Os raios podem vir da nuvem para o chão ou podem sair do chão para a nuvem. Existem raios que se originam da superfície da Terra e atingem o seu equilíbrio quando chegam nas proximidades das nuvens, onde há um outro padrão, pelo atrito dos elementos, um outro padrão elétrico. Então André Luiz está explicando que dentro da pilha existe o quê? Existem elementos químicos, tanto é que às vezes você pega você esqueceu a pilha no aparelhinho, né? E você fala, nossa, a pilha vazou, ficou aquela gosma assim nos extremos da pilha, às vezes até estraga o aparelho. Esse vazamento é justamente o vazamento dos produtos químicos que estão lá dentro. Por esse motivo é que também se recomenda que o descarte da pilha seja feito em um local adequado, que você não joga a pilha em qualquer lugar, porque ela tem componentes internos, químicos, que podem envenenar ou o solo ou um curso de água. Por isso é importante fazer o descarte em lugares específicos para que técnicos que vão fazer justamente a destruição desse processo evitem que isso se espalhe por outros ambientes. Então você vê, né, que existe um gerador, existem formas de criar essa diferença de potencial. E cada célula tem o seu. É também um gerador químico. É também um processamento de energias para dar vitalidade. E justamente quando a célula morre, quando ela atinge um estado em que ela não pode mais se manter, é justamente a partir da mitocôndria que ela começa a morrer. Quando a usina de energia para de funcionar, começa a haver a implosão da célula. Eles chamam de apoptose, a morte celular. Então, com essas ideias, André Luiz está preparando a nossa mente para entender o mecanismo do intercâmbio mediúnico. Agora ele vai para o subtítulo chamado gerador elétrico. Acompanhe no texto. Recordemos, diz André Luiz, que um motor se alimenta da corrente elétrica, fornecida pelos recursos atômicos do plano material. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é a substância básica, a matéria mental, eletromental, protomental, lembremos-nos de que a chamada força motriz, essa força que vai fazer com que os objetos elétricos se movam, ela nasce do agente que a produz em circuito fechado. Está lá um circuitinho, a pilha, positivo de um lado, negativo de outro. Ela tem um potencial, 1,5 volt, 2 volts, 3 volts, a bateria. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática. Ela não existe sozinha por si só, mas sim de uma característica do gerador. Característica. Tem geradores movidos a vento, geradores movidos a água, geradores movidos a vapor, geradores movidos a químicas, no qual a energia absorvida, sob forma particular, o movimento das pás do ventilador, o movimento da água girando as pás, esse movimento vai produzir um movimento particular que vai se converter em energia elétrica. Então, olha que interessante, o aparelho, o gerador, no caso, ele não plasma corrente elétrica dele mesmo. Ele não gera energia a partir dele próprio. E sim, produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, proporcionando aos elétrons a movimentação necessária. Vamos ver a imagem novamente da lâmpada com o circuito ligando até a pilha? Dá uma olhadinha aí. Esta imagem que nós já mostramos, está vendo ali? Aquele mais e menos na imagem da pilha é justamente essa diferenciação de potencial, positivo de um lado, negativo de outro.
E você vê que os fios estão ligados de tal maneira que, se não houvesse aquele interruptor, por isso chama o nome interruptor, a lâmpada ficaria acesa o tempo todo até que acabasse a reação química da pilha consumida para manter a lâmpada acesa. A lâmpada ia perdendo potência, ficando mais fraquinha, mais fraquinha, mais fraquinha, até que você diria, descarregou a pilha. Por quê? Porque os elementos químicos da pilha pararam de funcionar, eles já se esgotaram. A combinação elétrica que nasce dessa diferenciação dos elementos, ela se esgota ao ser consumida pela lâmpada. E às vezes, até mesmo quando você tem uma pilha muito velha, dentro da própria pilha, esses elétrons estão em ação, mas eles vão perdendo poder. Se você não utilizar, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pilha perde capacidade. Você vai usá-la, ela não funciona mais. Agora, nessa mesma imagem que você vai voltar a ver, você verá que quando você conectar o interruptor, ligando aquela haste que está para cima, naquele cavalo que está ali do lado, esperando ser encaixado, esse material de que é feito este circuito, desse interruptor, vai permitir a passagem dos elétrons do fio. E com isto, a lâmpada recebe uma carga e ela começa a iluminar-se. E os elétrons vão do negativo para o positivo, gerando esse desgaste, porque uma parte deles vai se transformar em fóton, vai se transformar em energia calorífica e a bateria vai perdendo poder. Portanto, a pilha em si, ela precisa da reação química. A mesma coisa do gerador que precisa do movimento das pás, se ele for um gerador eólico, ou se ele for um gerador hídrico, que ele precisa que a água passe por ele e faça com que os dínamos girem. Por isso que ele falou de dínamo. Dínamo é aquele que está girando o campo, produzindo o campo elétrico. Agora vamos voltar ao texto então. Imaginemos 2 campos elétricos separados, um positivo e um negativo, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se ordena, se improvisa do centro negativo para o centro positivo. Essa é a corrente real que eu citei no começo. E isso permanece até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os 2 centros, anulando-se desde então a diferença de potencial existente. Por isso que o nosso corpo dá choque, porque existe uma diferença de potencial entre a pele seca e o objeto que você vai tocar. E então, a tendência é que os elétrons daquele que está mais carregado passem para aquele que está menos carregado, ou, usando a expressão de André Luiz, os elétrons da parte negativa que predominam encontrem o caminho para pular na parte positiva, e assim equilibra a diferença de potencial. E aí você pode tocar novamente, já não dá mais choque. Aí André Luiz continua explicando. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável colocar entre os 2 polos um gerador elétrico, por intermédio do qual se alimente constante o fluxo eletrônico entre um e outro, uma vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os 2 corpos. Já vamos explicar como funciona? Volta na imagem da pilha. Você está vendo que se você deixar ligado esse negócio, o gerador que é a pilha, ele vai acabar. Ele vai desaparecendo a energia, porque vai começar a desgastar os elétrons, eles vão para o polo positivo e chega um momento que eles estão em equilíbrio, não vai haver mais fluxo de energia. Para que você mantenha a lâmpada acesa, o que precisa haver? Você precisa interpor nesse circuito, ao invés de uma pilha química que vai se esgotar, você precisa colocar ali um gerador elétrico. Um gerador é o quê? É
uma bobina. Uma bobina é o quê? É um conjunto de fios de cobre que gira em torno de um ímã. Quando isso acontece, dentro do fio de cobre, os elétrons começam a se movimentar automaticamente. Portanto, para fazer que esse movimento seja constante, você pode colocar essa bobina ou esse conjunto movido pelo vento, movido pela água, não apenas pela química, como é o caso da pilha. Enquanto existia o movimento do vento e o movimento da água, o giro desse conjunto vai fazer o quê? Vai fazer uma diferença de potencial, vai ficar de um lado positivo, do outro negativo, e isso vai fazer com que os elétrons do negativo comecem a andar buscando chegar lá no positivo. E quando ele passa pela lâmpada, ele mantém a lâmpada acesa. Não tem o problema de acabar com a bateria. Então, o gerador elétrico, ele será um corpo que vai promover constantemente a diferença de potencial elétrico entre o positivo e o negativo. Ele não vai se esgotar como é a pilha. A pilha faz isso. Só que como ela está se desgastando e ela não está repondo, porque é um processo químico, vai chegar um momento que a corrente vai parar de existir, os elétrons vão parar de andar e a lâmpada não acende mais. Porém, se você tem um gerador, esse gerador, por ele estar em movimento, e é só isso, ó, é um halo de fio de cobre, e no meio ou em volta, ímãs que dão esse fluxo magnético. Esse fluxo magnético, quando se gira, ou o ímã, ou a bobina, chamada bobina, né? Ele induz corrente elétrica. Os elétrons começam a andar dentro do fio de cobre. Atraídos pelo positivo e pelo negativo, eles entram em movimento. E então isso gera uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial faz os elétrons andarem no circuito e acender a lâmpada. E ela vai ficar acesa, e você vai notar isso em trabalhos de escola, isso é comum. Se você girar demais o gerador, a lâmpada acende bastante. Se o gerador girar devagarzinho, a lâmpada acende bem fraquinha, por causa do fluxo de velocidade que é produzido nos elétrons que estão no circuito. Isso tudo acontece na vida. Isso tudo acontece no local em que a gente está, que você toma um choque, você vai pegar uma caneta, você vai tocar em um outro objeto, você vai ligar o ventilador ou vai ligar o rádio, e aí você escuta, dá um pulinho. Você vai tocar numa pessoa, a diferença de carga elétrica entre elas faz com que uma dê choque na outra. Agora então nós vamos, depois de termos visto tudo isso, vamos para o subtítulo Gerador Mediúnico. Agora ele vai começar a falar da mediunidade. Vamos então imaginar um fluxo de energias mento-eletromagnéticas, as energias produzidas pela mente, ou desse fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium. Existe um espírito que está pensando e emitindo energia para a mente do médium. Como se esses dois fossem dois campos distintos, combinando valores positivos e negativos. Seriam os dois polos da pilha. Seria a carga positiva e negativa do gerador, respectivamente. Com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. A entidade tem um potencial e o médium tem outro. E esta diferença de potencial é que vai fazer com que este fluxo de energia mento-eletromagnética circule nesse conjunto. Aí ele continua explicando, dá uma olhadinha. Estabelecido um fio condutor de um para o outro, que no nosso problema, na questão mediúnica, representa o pensamento de aceitação ou de adesão do médium. O médium então sente a presença, mentalmente ele diz, eu estou aqui, eu estou aberto, estou disponível, se houver esse interesse, essa sintonia, você pode se comunicar. Esse é o fio condutor, que é a aceitação ou adesão do médium. Quando isso se dá, a corrente mental
desse ou daquele teor, se ordena, se dispõe, se apresenta em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre os dois polos, entre a entidade comunicante e o médium, anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em um clima de afinidade. O espírito se acerca do encarnado, o encarnado sente a sua presença, admite isto, sente que é bom ou que ele está sentindo envolvido, e então os dois padrões elétricos se harmonizam. E a pessoa vive, sente no clima do espírito, tanto positivo quanto negativo. Porque esse sistema não tem bonzinho e malzinho, ele é igual. Do mesmo modo que a energia elétrica pode ligar um aparelho que cauteriza uma ferida, como pode matar o indivíduo com choque. É a mesma energia. Então, havendo essa harmonização, existe o quê? Um clima de afinidade e que a diferença de potencial se equilibra. E isso é muito comum no dia a dia. Há pessoas que estão em constante estado natural de bem-estar, de alegria. Ela está, muitas vezes, em sintonia constante com o seu espírito protetor, sabendo senti-lo, sendo favorável às boas intuições. Do mesmo modo que há pessoas que ficam o tempo todo raivosas, mal-humoradas, mordendo a coleira, porque ela está em sintonia constante, usando o seu potencial negativo com aqueles que fazem com que ele se sinta estimulado a ficar assim. Há o quê? Há uma equalização de energia. Então, aqueles que estão juntos se autoalimentam. Agora, André Luiz vai dizer, mas espera um pouquinho, mas a comunicação mediúnica, ela não pode ficar só nisso. Ela precisa ter uma frequência, uma movimentação, porque o espírito vai se manifestar. É preciso, então, acender a luz naquele circuito. Não é só deixar o fio do negativo ligado ao positivo e, por fim, eles se equilibrarem. André Luiz continua explicando agora. Se quisermos sustentar a continuidade dessa combinação, se você quiser que essa combinação ela ganhe em termos de ação, de resposta, de movimento, é indispensável conservar entre os dois, espírito e médium, um gerador de força. Que nessa questão em análise da mediunidade, o que é que gera essa força? O pensamento constante de aceitação ou adesão da personalidade mediúnica. O médium fica então entregue. Não, eu sei que você está aí, eu sei que você pode me ajudar, que você pode falar, eu aceito. Esse pensamento e essa adesão gera um potencial elétrico, através do qual se torna clara, se evidencia incessantemente o fluxo de energia combinada entre um e o outro, porquanto a corrente das forças mentais destinadas à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço vai circular no condutor mediúnico, em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existentes entre a entidade que se comunica e a individualidade do médium. É por esse motivo que, às vezes, na mediunidade, você precisa ter silêncio, você precisa ter harmonia, não pode ter barulho, ninguém pode chacoalhar o médium, porque quando ele é chacoalhado ou pelo som, ou pelo barulho, ou pela ação física, ele rompe esse processo. E essa ruptura o desconecta desse sistema elétrico. É a mesma coisa que você desligar aquele interruptor na imagem, aquele cabinho que estava ligando os fios para a lâmpada acender. Se de repente alguém chega e levanta, para o circuito. O espírito não consegue se comunicar. Por esse motivo é que nas reuniões espíritas é preciso ter serenidade. É preciso que o médium chegue mais cedo para ele se interiorizar, porque ele vai criar um campo eletromagnético através da sua mente,
para que a entidade que vai se comunicar se associe a ele. Por outras vezes, o médium passa mal porque ele está em contato com uma entidade que tem um padrão elétrico muito agressivo. Porém, ele está aceitando ser o veículo de um espírito necessitado. Então, naturalmente, ele vai sofrer aquela diferença de potencial brutal até que haja uma diminuição dessas cargas muito extremadas e o espírito entenda e possa desgastar-se e possa ficar mais sereno. Por isso é que é preciso haver ordem, precisa haver disciplina, precisa haver equilíbrio, porque de verdade o médium ele poderá sofrer um impacto se houver qualquer coisa que intervenha nesse estado para que a corrente não flua mais. Olha que interessante. É mento eletromagnético, é o campo. E dentro desse aspecto, numa comunicação de espírito através de um médium, ou da escrita, ou da fala, ou mesmo do campo elétrico para facilitar o acesso à visão, é necessário haver um campo elétrico ajustado, geralmente coordenado por um espírito mentor, que está ali tomando conta disto. Vamos então agora ao próximo subtítulo. André Luiz nos apresentará aí o subtítulo Átomos e Espíritos. Para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica e, de outro modo, da corrente mental, corrente elétrica no mundo físico e corrente mental no processo mediúnico, vamos nos lembrar de que, conforme a lei de Coulomb, as cargas de sinal contrário ou de força centrípeta se atraem, contrabalançando-se essa atração com a repulsão por elas experimentada, ante cargas de sinal igual ou de força centrífuga. As cargas de igual sinal se repelem, as de sinais diferentes se atraem. A harmonia eletromecânica do sistema atômico se verifica toda vez que se encontra em neutro. Vamos parar aí. O que é o sistema atômico? O sistema atômico é o átomo que tem prótons e nêutrons no núcleo e uma quantidade de elétrons girando ao seu redor. É um sistema elétrico, positivo no centro, negativo em volta. Quando é que o átomo está neutro? Quando as cargas positivas do núcleo se encontram na mesma densidade, na mesma quantidade das cargas elétricas negativas que estão girando em torno. O átomo de hidrogênio, o mais simples, ele tem um próton, que é positivo no núcleo, e um elétron, que é negativo. Ele é um átomo neutro, ele está em equilíbrio. Então, quando existe esse equilíbrio, ele está sem necessidade de unir-se obrigatoriamente a nenhum outro. Por esse motivo que nós encontramos o grande tijolo do universo são os campos de gases do hidrogênio. O hidrogênio dá origem a todos os outros elementos, porque ele pode combinar-se, ele combina dois hidrogênios com um oxigênio. O oxigênio tem duas vagas na sua estrutura elétrica. É isso que ele está falando agora. O sistema atômico, vamos voltar no começo dessa parte? Eu quero reler para você. Ora, para entendermos com mais segurança o problema da compensação vibratória na produção da corrente elétrica e também da corrente mental, vamos nos lembrar da lei de Coulomb. As cargas de sinal contrário ou de força centrípeta se atraem, contrabalançando-se essa atração com a repulsão que elas experimentam diante das cargas de sinal igual ou de força centrífuga. A harmonia eletromecânica do sistema atômico, quando há essa harmonia, ela se verifica toda vez que se encontre o átomo neutro, ou, mais propriamente, quando as unidades positivas, que são as unidades do núcleo, são em idêntico número ao das negativas, aquelas que estão em volta, ou aquelas que se constituem os elétrons. Combinação estável esta que decorre dos princípios da gravitação dentro das linhas dos átomos, o microcosmo, desse mundo pequenininho. Então, afirma-se desse modo que existe uma unidade de diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico quando
a ação efetuada para transportar uma unidade de carga de um ponto a outro for igual à unidade do trabalho que se realiza. Isso são coisas da eletricidade. Entendendo-se que os mesmos princípios predominam para as correntes de matéria mental, embora as modalidades outras de sustentação e de manifestação próprias da mente, somos induzidos a confirmar, por analogia, que existe capacidade de afinização entre um espírito e outro quando a ação de modelagem, de projeção da matéria mental na entidade comunicante for mais ou menos igual à ação da receptividade e expressão na personalidade mediúnica. É preciso haver uma sintonia entre os dois, entre o comunicante e aquele que vai receber a comunicação, para que haja esta harmonização elétrica na ação da corrente mental. É basicamente o que ele está explicando nesse subtítulo. Agora ele vai falar sobre a força eletromotriz e a força mediúnica. Compreendemos que se dispomos em toda parte de fontes de força eletromotriz, aquela que faz movimentar, mediante a sábia distribuição das cargas elétricas, nós encontramos a cada passo na extensão da indústria, do progresso, que temos igualmente variados mananciais, variadas fontes da força mediúnica, mediante a troca harmoniosa, consciente ou não, dos princípios ou correntes mentais, sendo possível observá-los em nosso caminho, alimentando grandes iniciativas de socorro às necessidades humanas e de expansão cultural. São usinas, quero melhorar isso, quero fazer mais, quero agir no bem. São formas de ser estimulado esse padrão de energia, muitas vezes ligando os dois lados da vida. Usinas diversas espalham-se na Terra, alimentando sistemas de luz, de força, na criação do conforto e da atividade em cidades e vilarejos, campos e estâncias, e também combinações mediúnicas de várias espécies se multiplicam nos quadros morais do mundo, abastecendo as instituições maiores e menores da religião, da ciência, da filosofia, da educação, da arte, do trabalho, do consolo, da caridade, impulsionando a evolução da espiritualidade no plano físico. Agora, no último subtítulo, que é Fontes de Fraco Teor, ele vai dizer: possuímos ainda aquelas fontes de força elétrica dotadas de fraco teor, nos processos não industriais em que obtemos a eletrização por atrito ou por contato, a indução eletrostática e os efeitos diversos, tais como o efeito piezoelétrico, comumente empregado na construção de microfones e alto-falantes, peças destinadas à reprodução do som e ao controle de frequência na radiotecnia. O efeito termoelétrico, utilizado na formação dos pirômetros elétricos, que permitem a aferição das temperaturas elevadas, e o efeito fotoelétrico, aproveitado em várias espécies de medidores. Existem pequenos efeitos elétricos, não necessariamente produzidos por geradores. E, usando esta ideia, ele está dizendo, em analogia de circunstâncias, vamos notar em todos os lugares as fontes de força mediúnica, que se expressam, às vezes, por um teor mais fraco, nos processos não aparentes de ação, do ponto de vista dos outros notarem, pelos quais servidores dedicados do bem conseguem a restauração moral desse ou daquele companheiro rebelde, a cura de certo número de almas doentes, a repetição de avisos edificantes, a assistência especializada a múltiplos tipos de sofrimento ou a condução enobrecedora do grupo familiar a que se devotam. Em todas as atividades mediúnicas, porém, nas quais a mente demande a construção do bem, sejam elas de grande porte ou de singela apresentação, a importância do trabalho a realizar e a luz da vida superior são sempre as mesmas, possibilitando ao espírito a faculdade de falar ao espírito na obra incessante de aperfeiçoamento e de sublimação. Podem ser médiuns muito potentes ou podem ser médiuns apenas intuitivos. Não entende direito como funciona, mas recebe aquela carga
menos intensa, mas que ajudará a fazer o bem em todas as áreas. Olha que interessante, capítulo maravilhoso. E agora, na semana que vem, nós vamos para o circuito elétrico, circuito mediúnico. Você já vai lendo. Semana que vem a gente volta. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esperamos você no próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.